Boa noite, minha gente. Hoje eu vou refletir num texto que o meu irmão trouxe para mim, porque quando ele acha alguma coisa interessante na internet, ele me traz. E aí foi já quase meio-dia, então assim, não dá para a gente resumir. Aí eu vou ler para vocês e no fim vai dar tudo certo, viu? É o seguinte, eu sei que na pandemia a gente ouviu muita gente falar sobre o livro de 2 Crônicas 7:14. As pessoas até decoraram, mas não é falar só, né? Porque se fosse só repetir o versículo, aí era muito fácil. E pelo sangue derramado na cruz foi um sacrifício sem igual. E aí nós não podemos querer que as coisas sejam nessa simplicidade total, não. É simples o plano de salvação, mas a gente deve estudar a Bíblia com prazer, com vontade de conhecer a Deus verdadeiramente. Então hoje nós vamos ler aqui 2 Crônicas 7:14. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque o Salomão, ele não só construiu a casa dedicada ao Senhor, mas também orou para que as petições que fossem feitas ali naquela casa fossem ouvidas e atendidas pelo Eterno. De noite o Senhor aparece ao rei e confirma: escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Porque a gente sabe, né, que no Velho Testamento as pessoas confessavam seus pecados, estendiam a mão sobre o animalzinho que seria sacrificado e como se transferindo o pecado dele para o animalzinho, né? O justo morrendo pelo pecador, prefigurando Jesus Cristo, que morreria por nós, né? O justo morrendo pelo pecador. E aí, ele falou com Salomão que ele escolheu aquela casa. Ele confirmou que, como Salomão pediu, ele faria dali um lugar para a casa do sacrifício. Ora, Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente. Deus está em todo lugar. E ao longo das escrituras sagradas, você percebe alguns lugares sendo especificados através de altares, cidades, atos proféticos. Mas o importante é entender que tais marcos foram colocados não para limitar o agir de Deus, somente naquele lugar, não é? Quer dizer, só seria ali, não. Deus age onde Ele quer, quando quer. Mas sim por causa da limitação humana de se concentrar em fé, tendo diante de si a imensidão do domínio e da soberania de Deus. Olha, Noé, Abraão, Isaac, Jacó,
Moisés, sempre que Deus lhes aparecia, eles levantavam um altar de adoração. Eram pedras, né, colocadas umas por cima das outras. Um sacrifício era oferecido e o lugar ficava assim marcado. Ali foi um altar erigido ao Senhor. Qualquer pessoa que passasse por aquele altar saberia que ali fora oferecido um sacrifício, e isto ia criando uma consciência coletiva com respeito a Deus. Essa consciência coletiva atrai a manifestação da glória de Deus sobre a terra. Bem, na atualidade, agora nos nossos dias, a Igreja de Cristo é o templo espiritual de Deus. Cristo Jesus é o sumo sacerdote e nós, seus servos, somos os sacerdotes em Cristo Jesus. E, dito isto, vamos lá. Deus disse assim, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vamos ver aqui sobre se humilhar. Olha, Jesus, ele aqui em forma de homem, ele era Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Mas ele não quis usurpar o ser igual a Deus. Então, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, geralmente associamos a humildade com pobreza. Quando vemos alguém sem condições básicas de sobrevivência, geralmente falamos, ele é tão humilde. Será? Não é bem assim. O fato de a humildade estar ligada à obediência, sabe? A dependência de Deus. Reconhecer que por nós mesmos nós não podemos nada. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. E quando a pessoa entende isso, que ela se submete à soberania de Deus, ela é humilde. Humildade é isso, é a dependência total do Pai. Se uma pessoa rica financeiramente é obediente, ela é sem dúvida uma pessoa humilde. Porque ela tem bens materiais, ela tem a situação financeira boa, mas ela não depende disso, ela depende de Deus. Então, ela é uma pessoa humilde. Mas, quando uma pessoa sem recursos financeiros é desobediente, ela não é humilde. Ela falta os recursos financeiros, mas ela não é obediente a Deus, então de maneira nenhuma ela é humilde. A falta da capacidade de obedecer a Deus ou aos homens é que mantém essa pessoa nessa condição financeira de escassa, viu? Então agora nós falamos já de que Deus escolheu aquele lugar que Salomão fez, e Salomão pediu a ele que, quando as pessoas orassem naquele lugar, que ele ouvisse as orações. Aí a gente veio para o que é se humilhar. Agora nós vamos falar sobre orar. A Bíblia nos ensina sobre a oração.
sabe? Existem vários tipos de oração, intercessão, súplica, ação de graças, não é? No Salmo 139, versículo 4, está escrito assim: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece o que vamos falar antes que a gente abra a boca para dizer. E aí, nós vamos dizer o seguinte: Deus conhece aquilo que vamos falar antes que falemos. Concluímos, pois, que não oramos para ser ouvidos por Deus. Deus ouve nossa oração antes que a façamos. E aí, você vai dizer assim, então não precisa de orar, se ele já sabe. Mas precisa, porque ele quer comunhão. Ele quer Deus, é Deus relacional. Ele quer um relacionamento com o ser humano. Por isso que ele fez os seres humanos, para se relacionarem com ele. E aí, eu vou dizer o seguinte, agora nós vamos para e me buscar. Nós falamos sobre olhar, orar e me buscar. Buscar a Deus, a presença de Deus é totalmente diferente de buscar as bênçãos. Logicamente, todos que têm esse encontro com Deus são tremendamente abençoados. Deus usa as nossas dificuldades como isca para pescarmos para Ele. Entendeu? Agora, eu queria dizer o seguinte. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, que a sorte é o destino. E outra coisa também, Colossenses 3:1 diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Porque quando a gente recebe Jesus, e aí a Bíblia diz assim, que nós já estamos assentados nos lugares celestiais, sabe? A nossa posição. E aí, esse buscar Deus. Eu lembro que logo quando eu conheci a palavra de Deus, eu fiquei impressionada com as pessoas indo ao culto para buscar a bênção, sabe? Eu ia para o culto para buscar Deus, e aí ele me abençoava, mas tem gente que vai só para buscar a bênção. Se não é abençoado, sai da igreja. Não entendeu nada, né? Agora nós vamos falar sobre o último, né? Nós falamos sobre humilhar, orar, buscar. Agora nós vamos falar sobre converter dos seus maus caminhos. Converter é dar meia volta. Desde a queda de Adão, o ser humano tem andado para trás no que diz respeito ao relacionamento pessoal com Deus. Muitos até conseguem fazer parte de uma comunidade que gira em torno de Deus. Porém, quando isso sai da questão coletiva e entra na vida pessoal, as pessoas, de um modo geral, não conseguem manter esse relacionamento quente para com Deus eterno.
A razão, para tanto, na minha opinião, é uma simples questão de decisão. As pessoas, enquanto estão ali na coletividade, quando ela faz parte de uma comunidade que gira em torno de Deus, ela está ali, tá tudo bem. Mas na vida pessoal, ela não tem esse relacionamento com Deus, assim, porque quem conhece Jesus verdadeiramente fala o dia inteiro com ele. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, você fala. Você não precisa abrir a boca, né? E aí a gente sente essa diferença. Andar com Deus significa estar disposto a dar meia volta, se converter sempre que preciso for. Você decide andar com Deus, apesar dos resultados positivos ou negativos. A maioria das pessoas somente andam com Deus quando tem resultados positivos. É o que eu acabei de falar, né? Que a pessoa quer a bênção, não quer o dono da bênção, então se a coisa não der igual ela quer, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes o que você não é o que ele quer, porque ele conhece o futuro, não é? Então, o Espírito Santo, nestes dias, se o Espírito Santo nestes dias tem incomodado você em relação a alguma área em sua vida que precisa mudar, não pense muito, mude, simplesmente convirta-se. Que então Deus diz que ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Então é isso, porque às vezes, mesmo a gente cristão, né, já selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção, a gente às vezes sente um incômodo, sabe, em relação a alguma área da nossa vida, e aí a gente precisa converter-se, porque a gente é convertido ao Senhor e vai andando, né, de glória em glória, a gente vai subindo, mas existe um determinado dia que a gente sai fora da rota. Então, se percebe que está assim, que está sentindo um incômodo, que as coisas não estão indo como deveria ser, convirta-se. Então, era isso que eu queria comunicar a vocês. Quando eu li esse papel, eu amei esse papel, amei esse estudo. E aí eu senti um desejo enorme de passar para vocês. Não sei se eu passei a contento, mas era o desejo do meu coração. Para vocês, uma boa noite na presença do Senhor. Até o próximo.